Então quem é a pessoa que é curada, que ela resolve a sua vida na casa de Deus? É aquela pessoa que tem um coração quebrantado. Você viu escrito aí? E enviou-me a curar os quebrantados de coração. Esses são os que Jesus cura. Vamos ler mais? Qual o versículo que eu parei, pessoal? Cadê? Qual o versículo? 19, né? Aí ele fala assim: a proclamar libertação dos cativos. Cativo quer dizer preso. E restaurar a vista dos cegos. Tem gente que, fisicamente falando, ela não enxerga. Esses são cegos. E tem gente que ela não consegue enxergar na questão espiritual. Já viu aquele ditado que diz assim: o pior cego é aquele que não quer enxergar? Então aqui ele está dizendo: veio restaurar a visão dos cegos. Aí ele fala assim: e a pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Gente, olha para o pastor um minutinho aqui. Você viu que quando ele fala assim, e anunciar o ano aceitável do Senhor, tem um ponto final. Tem um ponto final. Nessa Bíblia aqui, as letras em vermelho, as letras que estão em vermelho, significa onde Jesus fala. Depois já começa uma parte preta, que significa dizer que é quem está contando a história que continua falando. O que acontece? Se você pegar essa palavra que estou lendo aqui, você viu escrito que era no livro de Isaías. Isso aqui que a gente está lendo está escrito em Isaías capítulo 61. Depois você pode conferir. Isaías capítulo 61. Quando ele conta essa história aqui, quando o profeta Isaías conta isso, ele não termina o versículo assim. Ele fala esse versículo aqui, leia comigo, 19: a proclamar libertação aos cativos, e a restaurar a vista dos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Aí lá em Isaías está escrito assim, vírgula. Aí ele fala assim: a pregoar o ano aceitável do Senhor, vírgula. Aí lá diz assim: e o dia da vingança do nosso Deus. Aqui Jesus não falou. Jesus interrompeu a palavra por aqui. O que está escrito no 20? E fechando o livro, tornou a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todo na sinagoga estavam fitos nele. Então Jesus, ele leu o versículo pela metade, ele não leu o versículo todo. Imagina eu chegar aqui e falar assim: pessoal, está escrito aqui, o Senhor é o meu pastor. Acabou a palavra. Você ia olhar e falar: peraí, está faltando uma parte do versículo, e nada me faltará. Se eu chegasse aqui e falasse: ó pessoal, está escrito aqui na palavra, se alguém me servir, pronto, acabou o versículo. Você ia falar: peraí, está faltando a segunda parte lá, escrito lá na parede. Se alguém me servir, o Pai honrará. O versículo tem uma continuação. Por que Jesus parou aqui a palavra? Por que ele disse apregoar o ano aceitável do Senhor? Ele não disse o dia da vingança do nosso Deus. O dia da vingança ainda vai existir. Vai existir. Todos nós vamos ter que enfrentá-la. Só que o que eu quero que você entenda? Jesus não veio para vingança. Jesus veio para pregar uma palavra de graça. Ele veio para mostrar para a gente a solução para o problema, e não acusar, não apontar o dedo, como hoje muitos cristãos costumam fazer. Você pode reparar que é muito comum hoje em dia o cristão, o crente, o evangélico, a pessoa que crê em Deus em modo geral, quando ela vê uma pessoa com um problema, ela aponta o dedo e diz assim: está vendo? Bem que está escrito na Bíblia que todo aquele que planta, olhe. Pessoal, deixa eu te contar uma coisa. Um dia Jesus foi pregar, e a Bíblia diz assim que os homens daquela cidade não aceitaram a sua palavra. Chega o apóstolo Pedro e pergunta assim para o Senhor: Senhor, quer que eu ore para Deus mandar fogo sobre esses homens e consumir todos eles, igual fez o profeta Elias? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Jesus diz assim: Pedro, você não sabe de que espírito você é, porque o Filho do Homem veio para salvar o perdido e não para condenar. Por que tem muita gente na igreja que, infelizmente, por mais que ela ouça
a palavra, ela ainda não consegue mudar de vida, porque ela não se perdoa, ela ainda continua com o dedo apontado para a cara dela. Eu estou aqui para pregar essa palavra para você. O que eu queria que você entendesse? Tira esse dedo que aponta para você. Lá em Apocalipse 12, a Bíblia diz assim: foi expulso Satanás, o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante de Deus. O acusador é o diabo, não é Deus não. Para de ficar se culpando, para de ficar se acusando. Pastor, eu tropecei, eu caí, eu cometi um erro. Eu fui essa semana agora fazer uma visita, quinta-feira passada, eu fui fazer a visita na casa de uma moça. Essa moça tem uns 4, 5 meses que ela não vem na igreja, não é da minha época, de outra época. E me deram um endereço: pastor, o senhor pode ir na casa dela, porque essa moça não tem mais força para vir na igreja. E eu fui lá, fui lá, bati palmas, perguntei se eu podia entrar, ela aceitou. E quando eu fui orar por ela, eu perguntei para ela: vem cá, por que você saiu da igreja? Ela falou: pastor, eu cometi um deslize. Eu estava na igreja, firme, na fé, frequentando a casa de Deus direitinho, só que eu errei, eu cometi um pecado. E depois que eu cometi esse pecado, eu não consegui mais voltar para a igreja, porque eu tenho medo de ser acusado. Está vendo como é que o mal trabalha? Entenda, a palavra de Deus ensina que a vingança pertence a Deus. Lembra quando você era criança? Ela vai lembrar com mais facilidade. Quantos anos você tem? 8. Você vai lembrar. Acho que você ainda lembra. A Mirella, 4, né? 4, vai lembrar. A Letícia, quantos anos você tem, Letícia? Quantos? 6. Vai lembrar. A gente está com um pouquinho mais de idade. Eu estou com meus 14. 14, nem de pastor eu tenho 14 mais. Você vê, a gente tem um pouquinho mais de idade, dificilmente a gente vai lembrar. Mas você que tem filho, você vai saber do que eu estou falando. Se você está andando ali na rua, você está caminhando e de repente você tropeça, leva um tombo, cai no chão. Você vai olhar para um lado, você vai olhar para o outro, vai morrer de vergonha. É ou não é verdade? Você vai morrer de vergonha do que as pessoas vão fazer. Mas quando você era criança, você não era assim. Lembra quando você era criança? Você tropeçava. Você que tem filho sabe disso. Seu filho está aprendendo a andar, ele dá um passo, dá 2, ele tropeça e cai. O que ele faz? Ele levanta, ele olha para um lado, olha para o outro. Se a mãe e o pai estiver olhando, o que ele faz? Ele chora. Mas se não tiver ninguém olhando, pode reparar, a criança olha para um lado e olha para o outro, e ela fica de pé de novo, e ela tenta andar de novo. Você tropeçou, o que você tem que fazer? Pede perdão a Deus e continua. Pede perdão a Deus e segue em frente. Nós vamos errar, na caminhada nós vamos cometer erros. Ou você acha que não? Ou você acha que quando eu cheguei na igreja, eu passei a ser perfeito, passei a ser um santo? Era para eu estar com a mãozinha assim, ó, e estar ali no altar. Era para eu estar assim, ó, com a auréola aqui, e você chegar e botar um pedido no meu pé aqui. Mas eu não sou. Eu também errei. Eu também tive meus deslizes, eu tive meus problemas, meus complexos, dificuldades que a gente teve até se firmar. Então até você firmar os seus pés, demora tempo. Não é assim? Você dá um passo e levanta e anda de novo, levanta e tenta de novo. Mas os outros vão rir. Você passou a observar isso depois que você se tornou adulto, porque a criança não se preocupa com isso. A criança, quando ela começa a andar, ela não está preocupada com os outros dando risada, ela está preocupada que ela quer aprender a andar. E se a sua preocupação for tentar andar, você não vai se preocupar com o pensamento dos outros. Você viu o que Jesus falou aqui? Ele veio para pregoar o ano aceitável do Senhor, e interrompeu a palavra. Acabou, é só até aqui. Aí ele continua, vamos ler aqui, versículo 20. E cerrando, talvez na sua Bíblia está escrito fechando, e fechando o livro, tornou a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou. Você viu que o povo ficou olhando para ele. Acabou a palavra? Era só isso? Mas e o restante? O povo ficou olhando. E aí, parou? O que ele fez? Está escrito assim no 21. Então
começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então Jesus falou assim: está vendo essa palavra que eu acabei de pregar? Hoje ela começa a se cumprir. Hoje se cumpriu essa palavra. Aí ele diz assim, ó, versículo 22: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Você viu? Enquanto ele estava pregando, as pessoas ficavam maravilhadas com as palavras. Mas quando ele falou assim, o que ele falou? Hoje se cumpre essa palavra. Aí as pessoas começaram a perguntar: vem cá, não é esse o filho de José? Você não é o filho da Maria? Sabe onde Jesus estava pregando aqui? Ele estava em Nazaré, a cidade onde ele foi criado. Ele mesmo disse mais tarde que não tem profeta sem honra, senão os da sua própria casa. Acredite, hoje você me vê como um homem de Deus. Você me respeita, você acredita quando eu oro por você. Mas acredite, vou te falar uma coisa: se amanhã, como é que o senhor chama mesmo? Seu Oswaldo. Se amanhã o seu Oswaldo, ele, vamos dizer que Deus coloca ali no coração dele, ele começa a ser pastor, ele começa a pregar a palavra. Se fosse ele aqui, você não iria dar tanto crédito como está dando crédito à minha palavra, porque você não me conhece. Foi isso que aconteceu aqui. Eles começaram a dizer o seguinte: mas vem cá, ele está falando isso aí, ele não é o filho do José? Não é o filho da Maria? Como é que ele fala uma coisa dessa? Quem é ele para falar isso? E na continuação, para a gente encerrar, ele fala assim, versículo 23: e ele lhes disse: sem dúvida me direis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui também na tua pátria o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Está vendo? O povo começou, Jesus falou, né? Um dia vocês vão olhar para mim e vão perguntar: por que você fez tantos milagres lá em Cafarnaum, mas não fez na sua própria terra? Você faz lá, mas não faz aqui. Por quê? Aí ele explica, versículo 24, né? E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Está vendo o que Jesus falou? Lá em Israel tinha muitas mulheres viúvas com necessidade, mas o profeta Elias não foi. Você conhece a palavra, não conhece? Está lá em 2 Reis, aliás, em 1 Reis. O que acontece? Elias chega na cidade, tem uma mulher viúva apanhando lenha. Ele chega nessa mulher e fala o seguinte: me dá um pouco de água. E a mulher: tá bom, vou lá pegar. Enquanto ela estava indo, ele falou: aproveita e me traz também um pedaço de pão na sua mão. Quando ele olhou, quando a mulher olhou para ele e disse assim: olha, eu não tenho nada em casa, só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer um pão para meu filho e depois a gente vai morrer. O homem de Deus falou: vai lá e faz primeiro para mim e depois você faz para você, porque não vai faltar. Tinha muitas mulheres viúvas necessitadas, mas ele foi falar com uma mulher de fora. É isso que Jesus está falando. 27 fala assim: e muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Está vendo? Os de fora consideraram mais o homem de Deus do que quem estava dentro. Por isso o Naamã foi curado. E todos na sinagoga, olha a diferença, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume de um monte, na cidade deles, que estava edificada, para dali o precipitarem. Que coisa, rapaz. Aquele povo que estava ali na hora da palavra, Jesus dizendo: o Espírito do Senhor, está escrito aqui, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas. E o povo: aleluia, glória a Deus. Quando Jesus foi falar que os de fora aceitavam mais do que os de dentro, aquele mesmo povo pegou Jesus, levou ele em cima da montanha e queriam jogar ele de lá, precipitar ele de lá, matar Jesus por causa da palavra. Está vendo?